JV Notícias de hoje vai trazer uma notícia bombástica. A Casa de Moraes começou a desabar. Juízes abandonam Alexandre de Moraes em meio à polêmica que estremece o STF. Depois de tantos abusos e escândalos, incluindo denúncias envolvendo até a sua esposa, Moraes começa a perder apoio dentro da própria corte. Parece que a verdade, enfim, começa a romper o silêncio em Brasília. E quando até aliados pulam fora do barco é porque a maré virou. Acompanhe essa investigação com o time de Auriverde. Se você acredita que o Brasil merece justiça de verdade, curta, comenta, compartilha e se inscreva aqui, porque a verdade não pode ser escondida. Farei mais uma notícia envolvendo o Supremo Tribunal Federal de que entre janeiro e março deste ano, 2 juízes auxiliares e um juiz instrutor deixaram o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para retornar às suas atividades no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Essa informação é do UOL, dizendo também que entre janeiro e março deste ano, o Estadão ouviu alguns interlocutores de Moraes que afirmou que ele iniciou um processo seletivo para substituir esses magistrados. Procurado, o ministro não se manifestou sobre o motivo das trocas no gabinete. Dentre os magistrados dispensados está o desembargador Ayrton Vieira, que era o principal aliado de Moraes no exercício de juiz instrutor em processos criminais. Ele auxiliava Moraes desde maio de 2018, pouco mais de um ano após o ministro tomar posse no STF. Vieira esteve no centro do caso revelado pelo jornal Folha de São Paulo, que divulgou áudios em que ele e o ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro, compartilhavam fora do rito legal informações para reunir as decisões de Moraes. A PF indiciou Tagliaferro na quarta-feira, ou seja, ontem, por violação de sigilo funcional com dano à administração pública. Os agentes federais concluíram, portanto, que o ex-assessor especial de enfrentamento à desinformação do TSE vazou intencionalmente as suas mensagens com Vieira. Além de Vieira, também deixaram a equipe de Moraes os juízes auxiliares Rogério Marrone de Castro Sampaio, que atuava no gabinete do ministro desde fevereiro de 2018, e André Solomon Tudisco, que exercia o cargo desde junho do ano passado. Os dois também estavam cedidos ao STF pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Pitoli. Cláudio, o que significa isso na prática? Na prática, politicamente, o pessoal está pulando fora do barco para tentar proteger o CPF contra a lei Magnitsky. Porque eles estão lá desde 2018 e alguns deles são amigos do ministro Alexandre de Moraes. Tem juiz que está lá, que é colega desde faculdade, de juventude. Então, são pessoas que o ministro Alexandre de Moraes confia da vida pregressa, antes de ele ser autoridade. Então, na prática, politicamente, estão tentando se proteger. Perceberam que o risco de que a corda estoura para o lado mais fraco, como acontece, por exemplo, com o juiz Ayrton Vieira, nós aqui começamos a falar o nome dele bastante antes, você lembra, Alexandre? Sim. Porque ele começou a mandar ofícios e assinar ofícios. E eu falava, gente, peraí, se um juiz auxiliar, instrutor, está assinando no nome do ministro Alexandre de Moraes, mas está usando o nome dele, falando pelo gabinete, ele pode responder juridicamente por isso daí. Então, e é verdade. É totalmente verdade. Então, essas pessoas estão saindo. Sobre questão da resposta oficial de que ficar 2 anos lá é uma resolução interna do STF, a própria resolução traz que isso pode ser prorrogado mediante requisição, pedido formal e autorização formal. O ministro Alexandre de Moraes, ele tem amplo e constante contato com os presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esses juízes são juízes do TJ de São Paulo, juízes concursados aqui. Então, ele tem contato constante, ele fala, eu vou pedir prorrogação da Ayrton Vieira. Tudo bem? Claro, Alexandre, sem problema. Aí ele faz o ofício, o outro concorda. Então, eles estão lá desde 2018. Então, para quem ficaria 2 anos, não. E por que isso? Porque a própria situação do Tagliaferro, que eu não sei nem se ele está mais no Brasil ou está fora do Brasil. Não sei se alguém sabe. Mas, quando vazou aquela questão do Tagliaferro, que foi indiciado agora, o Edmundo Tagliaferro foi indiciado agora para a PF, eu repito, a PF, ao indiciar ele por vazamento do conteúdo, a PF está dando um atestado de veracidade, está declarando que é verdade tudo que está ali. Que a conversa do Ayrton Vieira com o Edmundo Tagliaferro,
Eduardo Talhaferro, que a conversa entre o juiz Ayrton Vieira com o Eduardo Talhaferro, falando que o ministro Alexandre de Moraes pediu, que quando o ministro encana não tem jeito, que usa a criatividade, o ministro não está contente com o laudo, muda o laudo. A Polícia Federal acabou de reconhecer que tudo isso é verdadeiro. Então pode ser que hoje o Supremo Tribunal Federal, que não obedece à lei, está acima da lei orgânica da magistratura, está fora da competência do Conselho Nacional de Justiça. Hoje isso não é apontado sequer como indício de algum delito. Mas se foi indiciado o Eduardo Talhaferro por divulgar, a Polícia Federal pratica crime de prevaricação, se não abrir um procedimento contra o Eduardo Talhaferro e o Ayrton Vieira pelo conteúdo daquelas conversas. Porque ou eles fazem aquilo por ordem do ministro Alexandre de Moraes, e aquilo tudo é verdade, e eles podem ser processados, ou eles fazem aquilo tudo à revelia, sem conhecimento do ministro Alexandre de Moraes, e aí eles têm que ser processados, condenados, destruídos, que nem acontece com um monte de gente. Então a Polícia Federal, na minha opinião jurídica, quando eles assumiram e indiciaram o Talhaferro por vazamento de informação privilegiada e pública, de administração pública, eles estão assinando embaixo que os diálogos criminosos praticados ali, porque abuso de autoridade é crime, manipular o processo judicial é crime, adulterar provas judiciais é crime, perseguir pessoas é crime. Eles praticaram vários crimes ali. Se a Polícia Federal agora não abrir outro procedimento para isso, é prevaricação da Polícia Federal. E aí, hoje pode ser que eles estejam rindo, mas nós temos muitos anos de vida pela frente. O Alexandre de Moraes, por enquanto, tem 20 anos na STF, mas a história nunca deixa de ir atrás de quem pratica tais crimes tão sérios contra o governo e o Estado de um país. Borgo, Ayrton Vieira, eu vou usar aqui entre aspas, né, para não ter problema, pode cair atirando? Minha dúvida é, o nome dele foi para a mesa, do Talhaferro também, né, existem aí rumores de um vazamento de um áudio, enfim, que não se confirma até aqui, tem dúvida aí sobre esses, né, e um deles deixando o gabinete do ministro. Você acha que, entre todas as aspas, cai atirando, Borgo? Vitória, deixa eu puxar alguns fatos. No ano de 2003, o Eduardo Talhaferro ele se envolveu num episódio de violência doméstica, onde na delegacia o celular dele acabou ficando apreendido. Posteriormente, algumas conversas do celular dele de WhatsApp, Eduardo Talhaferro, que era perito, né, no setor de combate à desinformação, né, esse monstrengo que eles criaram, que era um dos braços ali, um dos tentáculos do ministro Alexandre de Moraes. E algumas conversas, né, internas, inclusive quando Eduardo Talhaferro falava da Revista Oeste, de usar a criatividade, vazaram para o jornal Folha de São Paulo, que deu publicidade, e ali a gente pôde entender um pouquinho desse mecanismo, dessa perseguição que está ocorrendo no Brasil. Isso aí passou, e agora, essa semana, o Sérgio Tavares, nosso amigo Sérgio Tavares, divulgou um vídeo do Oswaldo Eustáquio, também jornalista, um vídeo longo de 24 minutos, onde além dele, o Oswaldo Eustáquio, gravar a ligação, né, dentro do telefone, ele também filma a ligação, e um vídeo, eu até mandei para você essa semana, assustador, tá? Isso aí está correndo nas redes sociais, aonde... Mas essa história a gente precisa tomar cuidado, que não tem nada confirmado, viu, Não, sim, eu não estou confirmando a autenticidade do áudio e do vídeo, mas que o Sérgio Tavares publicou esse vídeo, isso é fato, está no canal do Sérgio. Mas enfim, sendo verdade ou não sendo, tem essa filmagem, e logo em seguida o Eduardo Talhaferro, ele manda umas mensagens para o Sérgio, não questiona o vídeo que foi publicado, mas ele deixa bem claro que ele estava no Brasil. Aonde é que o Sérgio está cobrando o Talhaferro? Porque se lá no passado, sendo autênticas essas mensagens que o Sérgio Tavares publicou, se realmente for verdade, for ele que estava naquele vídeo, ele dizendo o medo que ele tinha, o receio que tinha de ser preso, enfim. Logo, Pitolli, aonde é que é o fato isso aí é público e notório? Após a publicação desse vídeo,
Um dia depois, a Polícia Federal indicia o Eduardo Tagliaferro por esses crimes. E logo em seguida vem a notícia que, veja, não é o Ayrton Vieira e o outro desembargador que estavam no gabinete do Alexandre de Moraes, eles não saíram ontem, como o João acabou de ler, isso aí foi entre janeiro e março. Aonde eu quero chegar? Com o indiciamento do Eduardo Tagliaferro, a tendência é que ele venha fazer uma delação ou que ele abra novos fatos em juízo. E aí chega no Ayrton Vieira, porque por enquanto o desembargador Ayrton Vieira não está sendo imputado, indiciado, não está na mesma mira que Eduardo Tagliaferro. Porém, a depender do que acontecer com o Eduardo, com o perito, pode envolver o desembargador Ayrton Vieira e a situação pode complicar ainda muito mais, tá? O que eu posso dizer é o seguinte, Pitoli, nessa situação eu vou comer pipoca. O Banco Master, que negocia a venda de parte de sua operação para o BRB, o Banco Estatal de Brasília, contratou para representá-lo judicialmente o escritório Bassi de Moraes, onde trabalham a mulher e 2 filhos do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. De acordo com fontes ligadas ao banco, Viviane representa o Master em algumas poucas ações. O Master, porém, não revela quais são elas e nem o valor dos honorários. O escritório também não respondeu a pergunta sobre a relação com o Master. Uma pesquisa feita pela equipe da coluna de Malu Gaspar no acervo processual do Supremo não encontrou ações do Master em que Viviane seja advogada. Segundo o balanço do banco divulgado na última terça-feira, o Master tem em sua carteira 8 bilhões e 700 milhões de reais em precatórios, títulos de dívidas de entes públicos que são negociados no mercado. Como os precatórios derivam de decisões judiciais, é frequente que discussões sobre as condições de pagamento e outros direitos decorrentes desses títulos cheguem ao Supremo e a outros tribunais. O Master tem uma ação contra a União em andamento no Supremo, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que trata do recolhimento da contribuição social sobre o lucro líquido. Em janeiro deste ano, Gilmar mandou arquivar o caso, mas o banco entrou com recurso, que ainda não foi julgado. O nome de Viviane não consta nos autos desse processo. Procurado pela equipe da coluna, Moraes não esclareceu se já teve despesas, como passagens aéreas e hospedagem, pagas pelo Banco Master. Nem se manifestou se há conflito ético em participar de eventos patrocinados pela mesma instituição que contratou a sua mulher. Essa informação, como eu disse, é de Malu Gaspar, do jornal O Globo. Leandro de Jesus, tem conflito ético nessa história, Leandro? Olha, Pitoli, eu, inclusive, sendo da área jurídica, como sou, conhecendo como funcionam os tribunais, as relações, muita coisa que acontece nos bastidores, as influências, inclusive que não necessariamente o nome da esposa dele precisa estar, enfim, numa determinada ação, tramitando, enfim, para que tenha a influência, né? A gente sabe nos bastidores como é que essas coisas funcionam. Obviamente que o conflito ele é patente. Na realidade, com toda a sinceridade que a gente tem que ter, buscando a transparência que nós precisamos e queremos para o Brasil, é bastante estranho ver ministros da Suprema Corte, ou seja, que tenha toda a influência, não apenas ali onde está a sua competência na Alta Corte do Brasil, mas obviamente que eles exercem influência em todo o judiciário brasileiro, né? E as suas famílias, né, com escritórios de advocacia, coincidentemente, né, vamos chamar de coincidência, com causas multimilionárias ou que envolvem muito dinheiro e recebendo muitas vezes aí, às vezes, algum tipo de benefício ou os carinhos, né, os chamegos que essas empresas costumam dar a esses ministros são muito estranhos, né? Não bastasse aí usar o avião da FAB para assistir o jogo do Corinthians, né, como aconteceu recentemente, nós sabemos que também se utilizam dessa influência, né, no setor privado, enfim, nas relações aí na advocacia. Nós precisamos, na realidade, e aí não apenas envolvendo a Suprema Corte ou os ministros, mas infelizmente há que se dar muita transparência
aí abrangendo todo o nosso judiciário. Quando eu falo todo o nosso judiciário, não estou dizendo que são todos os juízes ou todos os desembargadores, não é isso que eu estou dizendo. Mas em todas as instâncias, muitas coisas estranhas acontecem, sob influência, inclusive, de grandes empresas. Posso dizer que eu já fui vítima de situações como essas aqui, enquanto advogado, mas não vou entrar em detalhes aqui. Então, obviamente que é muito estranho e eu acho que se esses ministros hoje da Suprema Corte, aí falando do Alexandre de Moraes, quisesse passar o mínimo de transparência, de segurança para o povo brasileiro, estando ali na cadeira que ele está, deveria se evitar, sim, esse tipo de relação, porque o conflito, ele é claro, ele é óbvio, e fica aí patente, né, as possibilidades, né, vamos falar assim, de favorecimentos que nós sabemos que não deve acontecer. Cláudio, e aí? Pode ou não pode, Cláudio? Alexandre Pitoli, quando se pergunta algo se pode ou não pode em relação a questões jurídicas no Brasil, você tem que separar em dois grupos. Pode ou não pode para juízes, desembargadores e ministros do STJ, os quais se subordinam à lei orgânica da magistratura, os quais se subordinam ao Conselho Nacional de Justiça. E tem a outra parte, esses daí são 15, 20 mil pessoas, esse grupo primeiro que eu estou falando. No segundo grupo, do pode ou não pode, nós temos ministros do STF. Quando houve a reforma, a lei complementar, que alterou, fez a reforma judiciária há 20 anos atrás, quase, o STF foi, de propósito, separado do Poder Judiciário. Ele está acima e fora da competência do Conselho Nacional de Justiça, ele está acima e fora da lei orgânica da magistratura. O STF virou uma aberração no Brasil, que a gente sempre relembra. Somente uma pessoa no país pode botar o dedo na ferida do STF, por enquanto, que é o presidente do Senado. Nós ficamos anos comentando sobre a omissão, na minha leitura, prática de prevaricação, que é deixar de fazer algo que é competência do servidor público, do agente político, por interesse próprio, do Rodrigo Pacheco, engavetando tudo quanto era pedido de impeachment. Eu acho, na minha humilde opinião, que após o Barroso ser presidente, e ele disse que ele vai aposentar após ser presidente do STF, vai sobrar uma vaga no STF, que eu acredito, na minha humilde opinião, que vão colocar o Rodrigo Pacheco ali para pagar o que ele fez para defender o STF. Como deram para o Flávio Dino, para pagar o que ele fez para proteger o governo Lula e o 8 de janeiro. Como deram para o Zanin para pagar o que ele fez como advogado de defesa do presidente Lula. Como deram para os outros. Ministro do STF, brasileiros, não é juiz, não obedece à lei orgânica da magistratura, não obedece ao Conselho Nacional de Justiça. Então, Alexandre Pitoli, mesmo sendo uma situação que qualquer normal fala que é uma cara de pau violenta, o próprio STF fez uma decisão em dezembro de 2023, se não me engano, ou 22, dizendo que não é proibido que um escritório de advocacia que tenha dentro do escritório como sócio o cônjuge, esposa ou filho de ministro do STF, não é proibido que esse escritório atue dentro do STF. Porque eles falaram, de repente, a esposa do Gilmar Mendes, que está no escritório de advocacia importante lá no Rio de Janeiro, ela está atuando em direito de família. E o processo que está entrando na STF está falando sobre direito tributário. Então, tipo assim, ela não sabe do assunto. O STF ainda fez uma decisão livrando a cara deles. Todo mundo, o Pavinato sempre lembra, o Pavinato sempre fala no programa dele. Nós sabemos quantos milhões custa para contratar o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes e do filho dele. Filho dele é aquele lá do aeroporto de Roma, tá, gente? Então, a gente sabe disso. Vou dar mais 2 casos aqui, Alexandre, rapidinho, para confirmando o que o Leandro acabou de falar. O Luiz Nassif, famoso jornalista, que é um jornalista que é muito de esquerda também, dia 2 de abril de 2025, ele publicou no jornal de todos os Brasis, GGN,
o seguinte reportagem. Controladores das americanas, lojas americanas, se livram do golpe da década. Sabe aquela quebrada que os donos da Ambev deram na Americana? Que não estourou nada deles? Então, ele fala ali sobre como estão livrando a cara desses caras. Aí ele fala que o juiz Paulo Stefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, antes mesmo de estourar, impediu o pagamento de antecipação de pagamento de credores, obrigando o BTG, que estava cobrando o calote que tomou da Americanas, obrigando o BTG a devolver 1 bilhão e 200 milhões de reais para o caixa das Americanas, que estava dando um calote em todo mundo, inclusive no BTG. Aí está na reportagem dele que esse juiz foi alvo da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando descobriram que a esposa, o filho dele, era sócio da esposa de uma das pessoas que esse juiz indica para administração de processos judiciais. Aí eles falam ainda, o Luiz Nassif fala na reportagem, que o juiz não apenas aceitou o pedido, como indicou o escritório de advocacia Sveiter, de Sérgio Sveiter, um advogado renomado do Rio de Janeiro. E o Luiz Nassif põe: esse advogado é irmão do desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Luiz Sveiter, e de uma família com larga influência nos tribunais fluminenses, especificamente, aspas para o Luiz Nassif, para a indústria de recuperação judicial no Rio de Janeiro. E outra reportagem famosa é daqueles ministros, daqueles juízes do Mato Grosso do Sul, que foram agora na Operação Última Rácio afastados por venda de decisões. E daquele advogado assassinado em julho de 2024, que lá na frente do escritório dele em Cuiabá, quando a polícia pegou o celular, tinha mensagem dele comprando, vendendo e negociando os acordos. Então, o que o doutor Leandro está falando, eu também embaso. Sim. Vamos lá, Claudio. Existe muito essa questão dos tribunais superiores não ter nenhuma fiscalização sobre eventuais corrupção. Então, nós, advogados, sofremos com isso, e todos os juízes honestos também sofrem com isso, porque os maus geram a má fama dos bons. E a gente sabe, ministro do STF, imagina contratar a mulher do Alexandre de Moraes para cuidar de uma questão dessa do Banco Master. Quantos milhões e bilhões estão envolvidos, Alexandre? O Brasil não é sério, Alexandre. O Brasil não é honrado. E esse foi o vídeo de hoje do JV Notícias. Já se inscreva no canal, curta, comenta, deixa a sua opinião aqui embaixo, porque essa notícia, ela precisa ser compartilhada.